Olá, muito boa noite. Estamos iniciando esta edição do programa Direito e Cidadania. Olha, no dia 30, o Brasil vai decidir se reduz ou não a maioridade penal. Um acordo que foi fechado essa semana com as principais bancadas do Congresso Nacional chegou a um consenso a respeito de uma proposta alternativa, que seria a redução da maioridade para 16 anos no caso de crimes hediondos. Essa deve ser a proposta a ser votada no dia 30, neste tema que acabou ganhando os lares de todos os brasileiros. É um assunto importante que o Brasil também precisa participar. E é o nosso tema de hoje aqui no Direito e Cidadania. Estamos recebendo já aqui o doutor Jurandir Porto, nosso advogado, participante do programa conosco. Estamos também hoje aqui recebendo o professor de Filosofia e Sociologia, Leônidas Sá, e ainda o advogado e diretor da Unidade de Atendimento Socioeducativo da SASC, Anderley Lopes. A gente vai saber qual é a situação real hoje desses menores infratores. E hoje a gente tem uma plateia diferente aqui no programa. Nós convidamos estudantes do Liceu Piauiense, são todos alunos de terceiro ano já se preparando para entrar na universidade, e eles tiveram uma ideia genial. Eles fizeram um júri simulado no liceu, onde eles defenderam. Uma parte dos alunos está aqui, estão até divididos. Uma parte defendeu a redução. Quem foi que defendeu? Levanta o braço aí. E a outra parte, é claro, contrária à redução. E foi bem interessante. Hoje eles vão participar do nosso programa fazendo perguntas para os nossos convidados. E como a gente sempre faz no início do programa, a gente tem um VTzinho para introduzir o tema, que é a redução da maioridade penal. Um tema que divide o país. Parte da população é favorável e outra parte é contrária. E é importante estabelecer isso. As pessoas confundem responsabilização infanto-juvenil com maioridade penal. A maioria dos países do mundo segue 18 anos como maioridade penal. Responsabilidade é outra coisa. E o Brasil é um dos mais baixos. No Brasil, a partir dos 12 anos de idade, a pessoa já é adolescente. E ela pode, então, passar a responder e até mesmo acabar sofrendo uma sanção mais grave e ir para a Fundação Casa. E o que nós temos de dados assim contundentes a apresentar é de que, quando são aplicados os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente no sistema socioeducativo, ou seja, unidades menores, onde a parte social e educativa efetivamente é implementada, a reincidência tende praticamente a zero. Portanto, se você reintegrar efetivamente, adequadamente, você não terá, como infelizmente, né, sem fazer qualquer modificação do sistema penitenciário brasileiro, você não terá um aperfeiçoamento da criminalidade, né? Porque todos nós sabemos que a responsabilidade... Como vocês viram, a gente está com problema, né, com o PT, mas deu para entender só no iniciozinho algumas explicações, as diferenças entre redução da maioridade e responsabilidade, mas quem melhor vai definir isso para a gente aqui é o doutor Jurandir. Boa noite, doutor Jurandir. Boa noite, Cíntia. Boa noite, estudantes, colegas e telespectadores. Bom, esse é um tema que não divide a opinião pública. Não concordo. Não concorda, né? Porque a opinião pública é quase que totalmente, 90% ou mais, a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas nós costumamos não considerar a opinião do povo, só de uma elite. A elite intelectual, a elite econômica, que tem voz para manifestar na mídia a sua opinião. Não há dúvida de que o povo brasileiro, em massa, é a favor da redução dessa maioridade penal. Por quê? Os fatos mostram a cada dia maior envolvimento de jovens
em crimes os mais cruéis, os mais bárbaros. Assalto com morte, estupro, roubo. E um dado interessante: quando há participação de maiores, em geral, a liderança é de um menor, não é do maior. Por que isso acontece? É porque o jovem com inclinação antissocial é de uma perversidade, é de uma ausência de senso moral incomensurável. Eu e todas as pessoas que veem noticiário na televisão devem ter visto a seguinte cena: 2 ou 3 menores assaltam um rapaz na porta de uma farmácia e ele dá o celular, não fez a menor reação, tira o dinheiro do bolso, dá, e eles vão se retirando. Ao se retirar, um deles virou-se para trás e atirou na vítima, sem necessidade. Porque a perversidade gratuita é aquela que não tem nenhuma utilidade para o próprio criminoso, como num caso desse. Mas a questão central dessa discussão, e aqui no Brasil nós mudamos o foco para um outro foco, como esse acordo idiota que se está fazendo no Congresso. O sujeito é imputável para delitos mais graves e inimputável para delitos menos graves, fazendo uma cisão na questão da imputabilidade. Bem, o que ocorre é que o Código Penal só admite a inimputabilidade, ou seja, o sujeito não é imputável, não tem capacidade de ser responsabilizado por um delito, quando é louco, tem uma deficiência mental grave e não compreende o caráter criminoso do próprio ato. Quer dizer, para que uma pessoa humana cometa um delito e não sofra pena, é preciso que ele seja um maluco, que ele tenha praticado o fato no estado de sonambulismo, enfim, que não tenha havido consciência da criminosidade da conduta. Fora disto, qual seria a desculpa para admitir-se que uma pessoa que comete um delito de homicídio, por exemplo, não sofra as sanções que o Código Penal estabelece, quando ele compreende o caráter criminoso da própria conduta? Pois bem, é certo que um jovem de entre 16 e 18 anos, esses que praticam crimes, eles sabem que estão praticando uma ação antissocial. Não há aqui quem duvide disso, que o sujeito mata por não saber que matar é uma coisa ruim. Ninguém afirma uma sandice desta. Pois bem, a razão pela qual um jovem ou uma jovem entre 16 e 18 anos deve responder penalmente por uma ação delituosa praticada, reside no fato dele compreender o caráter criminoso da própria ação. Isso seria a justificativa, né? Essa é que é. Os inconvenientes surgem na periferia dos argumentos centrais. A questão do estabelecimento penitenciário. Bom, a questão do estabelecimento penitenciário, o Código Penal manda
que as pessoas fiquem separadas. Os próprios estabelecimentos que hoje albergam jovens infratores podem servir de estabelecimento prisional para jovens. Mas o fato inaceitável é de que um jovem desse, com um revólver na mão, e, em geral, drogado, olhe para você e lhe mate impiedosamente, nada sofra. Doutor Eu Jurandir, discordo daquele pessoa que diz que vamos responsabilidade é uma coisa depois. e imputabilidade é outra. Tá. De modo nenhum. A responsabilidade decorre da pessoa ser imputável. Responsabilidade é consequência. As consequências penais de uma conduta infracional. Não é? Certo. Estão imbricadas a imputabilidade e responsabilidade penal. Vamos ouvir, olha, a gente tem aqui duas situações interessantes. O Anderli, ele vai nos falar sobre como é hoje esse sistema que recebe esses menores infratores, ou seja, ele lida diretamente com esses jovens, esses menores infratores. E o professor Leônidas também lida com jovens, que são jovens que estão aqui com a gente. Eu acho que é o primeiro programa aqui de TV do Piauí que traz os jovens para debater isso, né? Porque normalmente se traz os especialistas, mas a gente também vai vivenciar e eles vão dizer o ponto de vista deles. E o professor teve essa ideia, vocês tiveram, né, juntos essa ideia de fazer esse momento que foi esse júri simulado. Professor, isso é muito discutido em sala de aula? A redução virou, assim, um tema de sala de aula também? Cíntia, a redução da minoridade penal, hoje no Brasil, é um tema que está sendo debatido muito por toda a sociedade. E a escola tem esse papel de debater junto com sua comunidade. É um recurso pedagógico, né? E a gente utilizou como um recurso didático pedagógico o júri simulado, onde os alunos, eles vão debater e a questão da palavra, a questão da pesquisa, a questão do discurso, tudo são habilidades a ser desenvolvidas neste trabalho. E foi muito interessante, porque a gente tem o discurso e esse discurso, ele é baseado em pesquisa. Então, foi uma oportunidade para os alunos pesquisarem, analisar, debater, até porque é um tema que gera muita tem muita polêmico, dúvida na cabeça dos jovens sobre isso, é muito complexo, não é fácil de discutir, então gera controvérsias, por isso que há pessoas contrárias e pessoas favoráveis. Então, foi um aprendizado muito importante e a gente, enquanto professor, a gente tem que motivar, despertar o aluno a participar dessas discussões que são temas relevantes no Brasil. Certo, daqui a pouco eles vão fazer perguntas para os nossos convidados e o Anderli, como eu já apresentei, ele vai falar para a gente sobre esse sistema hoje de atendimento socioeducativo, né? Nós temos hoje 180 menores infratores, nós já temos superlotação aqui nesses locais, não são abrigos, ele vai explicar para a gente como é. E eu queria entender, né, como os telespectadores também, qual é a situação desses infratores hoje, porque a população, como disse o doutor Jurandir, ela tem essa reclamação de que eles ficam pouco tempo, que eles não são ressocializados, essas são algumas das coisas que a gente ouve mais. E quando eles saem de lá, eles saem pior do que entraram, né? Qual é a realidade hoje aqui no Piauí? Bom, Cíntia, estamos diante de uma situação emblemática, né? Você vê que a sociedade, em peso, ela pleiteia, né, até de forma legislativa, a redução da maioridade penal. E, enquanto representante de um órgão que cuida da execução das medidas socioeducativas no estado do Piauí, temos que levantar a bandeira do sistema socioeducativo. Isso porque existem relatos positivos a respeito da reeducação desses adolescentes no estado do Piauí. Você tem um sistema que encontramos, podemos dizer, de forma abandonada pela gestão anterior, né? E que o papel desse novo gestor, né, é de uma grande complexidade para que você dê efetividade ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
A realidade de nossas unidades já foi diagnosticado por uma equipe especial designada pelo secretário e foi colocado em pauta e foi também colocado no plano estadual do atendimento socioeducativo e que nesse diagnóstico constatamos que algumas unidades do sistema elas se encontram nesse momento com não... É gravado, né, o programa? Posso? O senhor pode continuar, nós estamos ao vivo. Ao vivo? Quase ao vivo. Então, essas unidades que foram encontradas e diagnosticadas, elas estão desatualizadas em relação à lei do Sistema Nacional de Atendimento Ou seja, Socioeducativo. estão irregulares, né? Estão irregulares. Já existe a preocupação do secretário em implementar o Sistema Nacional Socioeducativo no estado do Piauí. Então, a realidade do sistema, futuramente ele vai ser mudado. Isso é um processo, a própria lei estipula que é um processo de socioatendimento, né? Tá. Mas rapidamente, só uma pergunta. O senhor acha que esses meninos que estão lá, que cometeram crimes, que foram punidos, né, pelos juízes e vão ficar no máximo 3 anos, porque é isso que prevê o estatuto, eles têm condição de sair nesse sistema que ainda está irregular, de alguma forma que eles possam voltar para a sociedade e não cometer esses crimes? É possível, porque a observância da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela exige um rigor por parte do administrador, né? E esse rigor está sendo atendido. Você vê que temos unidades que têm escola regular funcionando adequadamente, atendendo todos os adolescentes internos. Temos cursos capacitantes para que, posteriormente, esse adolescente infrator deixe o sistema socioeducativo, ele venha a ser inserido no mercado de trabalho. Então, a atenção ao Estatuto e ao Sistema Nacional é de uma grande complexidade que, ao longo do tempo, ao longo da gestão do secretário, iremos profundamente atender essas disposições. Tá certo. A gente vai ter que ir para um intervalo. Rapidamente estaremos de volta com o Direito e Cidadania. E na volta a gente vai ter as perguntas da nossa plateia para os nossos convidados. Até já.